Pai, em nome de Jesus, ó Deus Pai, abre nossos corações para entender a Tua palavra e para aplicá-la, Deus Pai, de maneira graciosa aos nossos corações. Que nós aprendamos nessa noite, que sejamos completamente tocados e conduzidos por essa verdade, para que tenhamos as mesmas ansiedades que os Teus servos, como Paulo, tiveram, e a mesma dedicação para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho é sobre relacionamentos. Primeiramente, é sobre o nosso relacionamento com Deus, com o Deus vivo e santo através de Jesus Cristo. É a história, por um lado, de como Deus nos perseguiu os seus inimigos pecaminosos, para lhes mostrar seu amor, sua misericórdia, sua graça por meio de Jesus Cristo. Conta também como Deus satisfez sua própria justiça eterna através da morte de seu Filho, para que seus inimigos pudessem se tornar seus filhos amados. O Evangelho é sobre experimentar reconciliação com Deus. Esse relacionamento é o primário, principal, essencial. É o começo de tudo. Por outro lado, o Evangelho é sobre relacionamento que o cristão tem, seja com outros crentes ou com aqueles que permanecem incrédulos, que ainda não ouviram o Evangelho. O Evangelho afeta o modo como vemos esses relacionamentos e a maneira como nós nos envolvemos. Por causa da verdade do Evangelho, nós desejamos ter paz uns com os outros, servir uns aos outros, como aprendemos na semana passada, encorajar uns aos outros, admoestar uns aos outros e ser devotados uns aos outros no corpo de Cristo. Além disso, o Evangelho deixa um anseio em nossos corações por aqueles que não conhecem a Cristo, que eles possam encontrá-lo, que eles possam ter a mesma fé que temos e experimentar a mesma salvação que nós experimentamos. A compaixão segue o caminho do Evangelho, de modo que desejamos ver os que estão separados de Cristo, ou desejamos vê-los ouvirem as boas novas e colocarem sua fé em Jesus Cristo. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. É a maneira como nos relacionamos com os outros através do Evangelho que esse texto que nós acabamos de ler nos chama a atenção. Paulo permanece bastante pessoal na sua introdução, antes de passar para as doutrinas fundamentais da nossa justificação em Cristo Jesus. Ele expressou seus agradecimentos a Deus pelos crentes romanos, pela forma como a sua fé se tornou amplamente conhecida. Ele falou de suas orações regulares por esses irmãos em Cristo, do seu pedido ao Senhor para que abrisse um caminho, para que ele visitasse esses irmãos, a fim de que ele pudesse também ali, de algum modo, abençoá-los com seu dom espiritual. Ele queria encorajar esses crentes, mas ele também explicou que queria encorajamento deles também, porque essa é, de fato, uma via de mão dupla. Não havia falta de desejo da sua parte de ir até Roma. Cada vez que ele tentava, algo na providência de Deus o impedia. E então o apóstolo continuou orando e continuou procurando uma oportunidade para dar fruto no meio dos irmãos em Roma. E isso nos leva ao nosso texto. A vida de Paulo era a vida do Evangelho. E agora percebemos isso a partir da leitura de suas cartas e da narrativa que encontramos no livro de Atos. Nós vemos ele lá pregando o Evangelho. No entanto, em algum momento, eu e vocês enfrentamos uma desconexão exatamente nesse ponto aqui. Nós vemos Paulo envolvido no Evangelho com todo o seu ser. Mas nós vemos as coisas de forma diferente. Responsabilidades amplas acabam impedindo, empacam todos os dias cada um de nós para que possamos pensar no Evangelho como algo que lutamos, pelo qual devemos viver e que devemos pregar o tempo inteiro. Nós temos dificuldades em pensar no Evangelho todos os dias. Mas aqui é o que devemos aprender do apóstolo. Nós devemos aprender com ele. O Evangelho, meus irmãos, não é apenas para os domingos, ou para alguns momentos especialmente vitais
em nosso relacionamento. O Evangelho não é para alguns momentos dispersos durante a semana, não, o Evangelho é para o todo da vida, todos os dias. É especialmente vital em nossos relacionamentos. Nós precisamos ver o peso do Evangelho afetando os nossos relacionamentos e a nossa disposição com as outras pessoas. Isso muda a maneira como vemos as coisas. Com o Evangelho, nós temos a nossa disposição transformada e nós queremos, de fato, nos envolver com os outros para servi-los, para abençoá-los e para pregar o Evangelho. Como é que o Evangelho, então, muda a nossa disposição? Considere como Paulo expressou isso em duas categorias aqui. Categorias que também pertencem a mim e a você. No verso 14 ele diz, eu sou o devedor. E no verso 15 ele diz, eu estou disposto. Eu sou devedor, eu estou disposto. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. E nós também devemos nos considerar devedores dos outros quanto à pregação do Evangelho. E devemos estar ansiosos e dispostos a pregar o Evangelho às pessoas. Olhe para o verso 14. Eu sou um devedor. Verso 14. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Eu não conheço ninguém que goste de dívidas, a não ser aqueles que lucram com dívidas. É uma daquelas palavras que nós gostamos e gostaríamos de apagar do nosso vocabulário se nós pudéssemos. Embora possamos recuar financeiramente do termo, nós precisamos vê-lo como um termo vital em nossa relação ao Evangelho. É por isso que Paulo escolheu essas palavras, para nos agarrar em relação e nos prender na nossa relação com o Evangelho. Nós temos uma dívida, é o que diz o apóstolo Paulo. Enquanto algumas traduções traduzem essa palavra como obrigação, e isso certamente é apropriado para o termo usado por Paulo, a palavra, na maioria das vezes, transmite aqui o sentido de um débito, um devedor. O texto literalmente está dizendo assim, tanto aos gregos, quanto aos bárbaros, tanto aos sábios, quanto aos tolos, eu sou um devedor. Eu sou um devedor. Ou poderíamos dizer, eu estou obrigado, eu estou sob uma obrigação. Expressa uma responsabilidade pesada, irmãos, uma obrigação que deve ser cumprida. Eu tenho a obrigação, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a tolos. Eu tenho a obrigação de pregar o Evangelho para eles. E eu acho, particularmente, que obrigação o devedor ataca e aponta diretamente, apropriadamente para o sentido aqui. Não porque nós estamos em dívidas com Deus, por um empréstimo da graça dele temporária, de modo que nós temos que pagá-lo. Quem dá a Deus, quem dá ao próximo empresta a Deus, ou coisa desse tipo. Não. Algumas pessoas acham isso, que nós temos uma dívida com Deus. Alguns vivem com isso em mente. Eles pensam que Deus os ajudou um pouco, então eles devem tentar recompensá-lo. Então, essencialmente, ganhar o perdão por atos, por ações consideradas justas. Mas não é isso aqui. A Escritura deixa claro que nós somos salvos por causa da graça de Deus. Não pelas ações que fizemos, mas pela misericórdia de Deus somente. Ele não está nos apertando para receber algum tipo de pagamento. Pagamento que somente Cristo pôde fazer pelos pecadores. Em vez disso, nós somos obrigados aqui como recipientes da graça. Somos obrigados à graça, não para pagamento, por isso não seria graça. Mas somos obrigados porque somos recipientes da graça e somos obrigados a honrar a graça de Deus, apontando para os outros, para essa fonte maravilhosa de graça. A natureza da graça proíbe pagamento, todavia, aqueles que experimentam a graça sentem o desejo de se gloriarem nela. E que melhor maneira podemos fazer do que recomendar a graça de Deus a outras pessoas, falar da graça de Deus para outras pessoas. Nós somos devedores também, porque uma vez fomos inimigos de Deus, mas agora, através de Cristo, Ele nos adotou como seus filhos. Paulo mais tarde expressou, pois você não recebeu um espírito de escravidão que leva a temer novamente, mas vocês receberam um espírito de adoção como filhos pelos quais clamamos, Abba, Pai. E consequentemente, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nesse sentido, nós temos uma dívida de amor por alguém que olhou além da nossa rebelião e nos consumiu com o seu amor redentor. Em gratidão ao grande amor de Deus que nos fez seus filhos, nós somos devedores na pregação do Evangelho. Encontramos um maravilhoso exemplo disso em 2 Samuel 9. Vocês lembram do que está lá em 2 Samuel 9?
Ali, sentado em seu trono, depois de ganhar a guerra e finalmente vencer e ser unificado o reino de Israel, quando da morte de Saul e de seus filhos, Davi perguntou: ainda resta alguém da casa de Saul para mostrar-lhe bondade por amor a Jonatas? Você se lembra do amor incondicional que Jonatas mostrou a Davi? Eles se uniram e Jonatas arriscou a sua própria vida e a sua posição por amizade, uma amizade de amor, um pacto de amor que ele tinha com Davi. Depois da morte de Jonatas, Davi sentiu uma dívida para com ele. E ele não procurou retribuir Jonatas, mas sim mostrar o mesmo tipo de amor de aliança aos outros que Davi havia experimentado de Jonatas. Daquele ponto, Davi levou Mefibosete para a sua própria família. Ele comia todos os dias, junto com os filhos de Davi, na mesa do rei. Davi mostrou seu amor ao filho de Jonatas, como um devedor do evangelho, como nós devemos fazer às pessoas que não conhecem o evangelho. Nós sentimos o peso da dívida de nossos pecados pagos por Cristo na cruz. Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, para que por ele pudesse nos dar todas as coisas. Como é que você responde, meu irmão, a tal preço de sangue do Filho de Deus? Isso cria e deveria criar em nós uma obrigação de gratidão para que busquemos a sua glória em todas as coisas. Onde a glória de Deus não é estimada, nós temos a obrigação de espalhar a notícia da sua graça gloriosa. É isso que nos motiva a missões, é isso que deveria nos motivar ao evangelismo local, isso é que nos motiva a ensinar o evangelho às nossas famílias. Nós vemos esses seres semelhantes, feitos à imagem de Deus, necessitando de libertação da sua dívida de pecado. Eles não podem adorar e honrar o Criador até que conheçam o Redentor Jesus. Temos pena deles porque estávamos na mesma posição em que eles estavam, até que o amor redentor veio até nós e nos libertasse, e através do evangelho, Deus nos deu perdão, Deus nos deu vida, Deus nos deu a vida eterna. E agora o que nós fazemos? Esse evangelho, ele restringe nossos corações, ele nos estimula a doar o evangelho a outras pessoas. Livremente nós recebemos, livremente nós damos, somos devedores desse glorioso evangelho de espalhá-lo e pregá-lo aonde quer que estejamos. Você sente essa dívida? Quando você olha para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que você conhece que ainda não conhecem Jesus, você se sente obrigado, em dívida para com eles, em pregar o evangelho? Veja que Paulo diz que essa dívida que ele tem é ampla. Veja o texto. Sou devedor tanto a gregos, quanto a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Meu irmão, é muito fácil para nós estimarmos ou sentirmos uma dívida do evangelho para com nossas famílias, para com nossos amigos íntimos. Queremos que eles conheçam a Cristo, queremos que eles recebam perdão e sejam salvos. Nós queremos que eles se juntem a nós no céu por toda a eternidade. Mas Paulo amplia esse quadro de endividamento para o evangelho, dizendo: eu tenho a obrigação tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a tolos. O apóstolo viveu em um mundo de preconceito e distinção de classes. Ele mesmo encarou isso como um judeu vivendo em um mundo gentil, aprendendo a usar a sua cidadania romana para afastar algumas das discriminações que muitos dos seus companheiros judeus experimentaram. E o preconceito funcionou nos dois sentidos. Os judeus também desprezavam os gentios. Qualquer não-judeu era desprezado pelos judeus. Eles eram considerados cães. E aqui não é cão no sentido de pet, como é hoje, né? Meu querido pet. Não, não é disso, não. Era um sentido de desprezo mesmo. No pensamento judaico, os judeus tinham a Torá, os gentios não. Assim sendo, os gentios eram inferiores e indisciplinados, como cães selvagens. Eles não eram considerados dignos. Mas os romanos também pensavam do mesmo jeito. Eles viam a cidadania como o maior prêmio. Os não-cidadãos, muitas vezes, pagavam grandes quantias para comprar a cidadania com todos os seus direitos. Todo o império vivia com a tensão entre cidadãos e não-cidadãos. O último dividido, inclusive, entre homens livres e escravos. Os escravos, para vocês terem uma ideia, representavam 60% da população do Império Romano. Os escravos não tinham direitos. E a pessoa livre mais humilde era infinitamente mais importante
que qualquer escravo, por mais dotado que esse escravo fosse, podia ser um escravo médico, podia ser um escravo advogado, podia ter sido um príncipe ou um rei de algum país, ainda assim, o mais humilde cidadão romano era infinitamente mais digno do que o escravo. As mulheres, na maior parte, não foram educadas, nem se permitia o envolvimento na sociedade. É por isso que a mensagem cristã de igualdade em Cristo destruiu esses estereótipos dos dias de Paulo e continua a fazer o mesmo em nossos dias. No Evangelho não há mais escravo nem livre, nem homem nem mulheres. Gálatas capítulo 3. E aqui o apóstolo ele identifica dois pares particulares onde o preconceito existia em seus dias. Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a tolos. O primeiro referia-se à distinção cultural. Uma vez que a cultura grega tomou conta do Império Romano, os romanos falavam grego em todo o Império, até por volta do século III, quando o latim se tornou a língua mais falada depois. Os bárbaros, aqui, identificavam as pessoas como não gregos culturalmente, e em menor grau na língua. Aliás, a palavra bárbaro surgiu da maneira como as pessoas de língua grega ouviam a maneira como esses outros falavam, soando um barbar, que daí saiu a palavra bárbaro. Então, tanto os da cultura grega quanto os da não cultura grega. Os sábios e os tolos apontam para o preconceito educacional. Os sábios podiam se gabar de suas realizações intelectuais, enquanto os tolos não tinham apreensão da filosofia. Tolo significa, na verdade, o ignorante, o sem entendimento. Nesse caso, o termo não tem um sentido moral, mas a conquista intelectual. Havia os filósofos e os grandes mentes do império, mas havia os não letrados, não instruídos. O que Paulo está dizendo é, eu sou devedor de todo mundo. O preconceito cultural e intelectual dominou o mundo antigo. Mas nós temos a nossa própria parcela de preconceitos no mundo de hoje. Nosso próprio país tem lutado por divisão racial também. Por mais que a gente diga que não é? Somos um país miscigenado. Mas continuamos vendo conceitos raciais e divisões raciais se espalhando. Julga-se uma pessoa por sua cor de pele, julga-se por sua estatura social. Mas o preconceito ainda existe, não apenas entre negros e brancos, mas entre todas as raças. Há uma xenofobia se espalhando pelo mundo. Agora mesmo, com o espalhar dos imigrantes invadindo as terras, ouvimos o velho discurso do tipo, os imigrantes entrarão e tomarão o emprego dos nossos filhos. E começa-se um tipo de perseguição e preconceito. As divisões étnicas deixaram centenas de milhares de mortos no Burundi, no Balcãs, no Sudão, na Ásia. Um povo acha que sua língua é superior à outra, prejudicando-se ou considerando-se não gostando quando alguém que não fala a língua deles fluentemente tenta conversar com eles. Os americanos, por exemplo, tendem a esperar que todo mundo fale inglês. E a gente cai nisso. Nós temos que falar inglês, eles não têm que falar português. Os franceses tendem a desprezar aqueles que não dominam a sua língua. As questões econômicas também dividem pessoas, os que têm e os que não têm. Vemos isso em muitos lugares ao redor do mundo. A guerra de classes é provocada por políticos, por meios de comunicação. Outros têm tanto orgulho de sua educação, ou mesmo da fonte da sua educação, que desprezam os outros, tratando-os com inferiores, se não tiverem os mesmos graus. O preconceito social aparece nas crianças da escola, no campus da faculdade. E então é transportado para o local da língua, do trabalho, da vizinhança, em todas as áreas, racial, étnica, nacional, linguística, econômica, educacional, social. O orgulho se esconde por trás de tudo isso. É um problema de pecado para aqueles criados à imagem de Deus. Começou com as sutis distinções no jardim e depois explodiu na luta de Caim com Abel, e não passa um dia que não vemos evidência de preconceito, discriminação em alguma área na nossa vida. Você já passou por isso?
Eu ainda acho um absurdo que em prédios de apartamentos, os trabalhadores que trabalham para nós não possam pegar o mesmo elevador que nós. Não é um absurdo isso? Tem o elevador dos empregados e o elevador, e eu já morei em um prédio onde as pessoas ficavam indignadas porque a pessoa pegou o elevador social. É muito, muito triste isso. Às vezes você é tratado melhor se você se veste melhor. Mas o Evangelho, meus irmãos, muda a maneira como vemos os outros. Paulo está dizendo, como cristãos, não temos motivos para participar da discriminação infindável contra os outros. Não fazemos parte das grandes divisões que separam raças, classes e culturas. O Evangelho da Graça nos dá asas para nos elevarmos acima do preconceito de todo tipo e para ver todos os outros na raça caída que precisam do Evangelho e para nos vermos como portadores da boa nova para essas pessoas. É por isso que Paulo pode escrever, tenho obrigação tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a tolos. Eu não posso e não vou fazer parte do preconceito do mundo em relação aos outros. Não desdenharei daqueles que não se parecem comigo e não moram onde eu moro, não têm o meu nível de educação, meu status profissional ou minhas práticas culturais, ou não falam a minha língua. Eu estou sob a obrigação para com eles. Sou devedor do Evangelho da graça de Deus em nome do Senhor nesse mundo perdido. Eu sou devedor e você também. Nós somos devedores. Isso é sério. Porque as igrejas repetem esses preconceitos. Quantas igrejas nos Estados Unidos eram exclusivamente de brancos? Quantas igrejas eram exclusivamente de negros? E em nosso país, com a desculpa da rede ministerial, a pessoa certa no lugar certo, pelas razões certas, e da igreja com propósito, as igrejas tendo uma visão específica de trabalho, nós encontramos igrejas que não se concentram em pregar o Evangelho para as pessoas mais humildes, porque o seu alvo é pregar para as pessoas mais ricas. Eu já vi isso. Isso é um absurdo. Nós somos chamados a pregar o Evangelho para todos. E a igreja é para ser formada de todos os tipos de pessoas alcançadas pelo Evangelho. De todos os panos de fundo sociais. E na igreja, todos são igualmente aceitos, recebidos e amados em Cristo Jesus. Isso expressa a sua própria batida de coração, irmão. É muito fácil para nós, mesmo sem perceber, participar dos múltiplos preconceitos no nosso mundo. Não apenas racial. Essa é apenas uma das muitas maneiras pelas quais podemos desprezar os outros, ou ignorar os outros, ou tratá-los com desprezo. O Evangelho nos chama a elevar-nos acima disso. Nos dá poder para fazê-lo devido ao amor de Cristo que nos constrange. E nós devemos sentir um peso no coração de nos sentir em dívida para com todas as pessoas pregar o Evangelho a elas. Eu sou devedor, diz Paulo. Por isso, eu estou ansioso para pregar o Evangelho a vocês. Veja o verso 15. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo diz duas coisas sobre si que expressam bem a disposição cristã em relação aos outros por causa do poder do Evangelho. Ele diz, eu estou sob obrigação e, consequentemente, estou ansioso para pregar o Evangelho. O primeiro constrange os nossos corações para os outros, estamos sob a obrigação. Coloca sobre nós o peso de pessoas de todas as línguas, tribos, povos, nações que precisam do Evangelho. O segundo, caracterizado por uma ânsia de pregar o Evangelho e de dar os nossos dons para o serviço deles. É a parte que cada um de nós desempenha ao apontar os outros para a vida que é encontrada em Jesus Cristo. Nós sabemos que estamos em dívidas e agora estamos ansiosos a proclamar o Evangelho e levar pessoas a Cristo. Ele diz, eu estou pronto e disposto. É isso que ele diz aqui, eu estou pronto a anunciar. Paulo não foi o único chamado a pregar o Evangelho. Ele tipifica a posição de cada crente à luz da experiência da graça de Deus através de Jesus Cristo. Ele diz, então, da minha parte, estou ansioso para pregar o Evangelho a vocês que estão em Roma. Como ele desenvolveu essa ânsia de proclamar as boas novas? É com isso que nós devemos nos preocupar quando consideramos esse texto e como ele se aplica às nossas próprias vidas. A alegria do endividamento ao Evangelho brotou com urgência
e com desejo na vida de Paulo para espalhar as boas novas. Sua alegria em Cristo tornou-se uma fonte que fluía na conversa do Evangelho. Nós não devemos ver a prontidão do apóstolo como uma obrigação pesada, como quem tem que acordar de manhã sem vontade para ir trabalhar. Tem que ir, tem que sair. Que coisa triste, já se eu pudesse ficar mais um pouquinho em casa dormindo. Ou como quem tem que entregar um trabalho de faculdade hoje à noite, amanhã à noite, e não começou o trabalho. Mas eu tenho que entregar esse trabalho, que coisa pesada. Não. Ele não está resignado diante de uma tarefa sinistra que ele se ofereceu para empreender, não. O Evangelho trouxe grande alegria ao coração dele, grande gozo, que mesmo preso, mesmo injustiçado, ele ainda transbordava de alegria e pregava o Evangelho, como nós vemos em Filipenses. Acha-se fácil falar sobre o que traz alegria para você. Um pai, por exemplo, não guarda o nascimento do recém-nascido como um segredo. Inclusive hoje, em rede social, não se guarda segredo mais de nada. Posta-se logo no Facebook qualquer coisa que você fez. Se você teve alguma experiência alegre durante o dia, você tira a foto e posta para todo mundo saber. Não é verdade? Passou na faculdade, posta lá. Perdeu 2 quilos, postou lá, perdi 2 quilos. Dá para ver, olha só a foto, tirei a foto de lado para você ver que eu perdi 2 quilos. A gente fala daquilo que preenche o nosso coração de alegria. Um torcedor passa semanas falando da vitória do seu time, quando ele é campeão de alguma coisa. Pais falam do triunfo dos seus filhos na faculdade, compartilham com todos. Mas nós não conseguimos falar do Evangelho, talvez porque esse Evangelho já se tornou tão lugar comum para nós, que não faz nosso coração explodir de alegria mais. Se a alegria não está agitando o seu coração, então não é surpresa que Cristo e o Evangelho não estejam na sua boca. Se essas verdades não causam mais admiração em você, não se surpreenda de que você não fale dele. E você não fala, você não conversa, e tão pouco é visto nas redes sociais quando você posta em seus murais. Falta Evangelho nas nossas conversas, porque falta a alegria da salvação em nossos corações. Qualquer coisa causa mais espanto, admiração e gozo em nós do que as verdades que nós acabamos de cantar aqui. A oferta pela culpa ele ofereceu. Ele morreu para satisfazer o Deus justo, para que eu e vocês tenhamos comunhão com ele. Essa ansiedade de Paulo pregar tinha a ver com o gozo em seu coração, que era alimentado pela constante meditação da verdade do Evangelho. E nada o impedia, nem mesmo os grilhões, nem mesmo as prisões, nem mesmo os chicotes de uma noite inteira de sofrimento, nem mesmo os pés e as mãos presos a um tronco impedia Paulo de compartilhar o Evangelho. Porque ele entendia essas coisas. A ânsia de Paulo de pregar o Evangelho em Roma foi fortalecida pelo poder do Evangelho em transformar vidas também. O apóstolo confessa: porque não me envergonho do Evangelho, verso 16, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Essas palavras do Evangelho que falam da grande história de redenção, elas sempre vão com poder aonde ela é pregada, meus irmãos. Mesmo quando elas são faladas pelo crente mais fraco que há, essas verdades ainda carregam um incrível poder que salva pessoas. Veja o caso de John Bunyan. John Bunyan foi o pastor batista que escreveu A Peregrina, Guerra Santa. E ele foi um pastor no século XVII. Participou da elaboração da primeira confissão de fé dos batistas particulares. E embora muitas coisas tenham contribuído para a sua conversão, ele conta que uma das mais significativas foi a época em que Bunyan estava trabalhando, consertando panelas e frigideiras, quando viu 3 ou 4 mulheres pobres conversando sobre o relacionamento delas com Cristo.
Ele estava lá consertando e 3 mulheres começaram a conversar sobre a vida delas com Jesus. E elas falaram sobre sua separação a Cristo, e como a separação que elas estavam de Cristo, e como ele as encontrou no Evangelho, e como a alegria inundou o coração delas ao saberem que estavam perdoadas. Elas discutiam a alegria que encheu os seus corações. E aí Bunyan conta que ficou chocado. As palavras casuais da discussão do Evangelho esmagaram poderosamente a dureza e a teimosia do coração dele. E em pouco tempo, Bunyan confiou em Cristo. Conversas sobre a alegria de Jesus na nossa vida. O Evangelho tem um poder extraordinário para salvar pessoas. Se você sabe que ao falar esse Evangelho, independente de você, ele causará transformação e salvação em outros, você e eu deveríamos estar ansiosos para falar. Eu sei que vai salvar. Eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Eu sei que Deus pode salvar pessoas se eu falar. E isso Paulo tinha em mente. Nossa ânsia de fazer parte da propagação do Evangelho também é estimulada pela convicção de que Jesus morreu para salvar pessoas de todos os povos. A universalidade do Evangelho é ensinada de Gênesis a Apocalipse. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, tanto judeus como gregos. Essas 2 palavras cobrem a raça humana na linguagem do primeiro século. Você pensa em como o Evangelho pode ser pregado aos muçulmanos, aos turcos, aos amazonenses, aos sudaneses, os membros da Nova Inglaterra e da Coreia do Norte, aos argentinos, aos venezuelanos e ao povo de Codó. É para seus colegas, seus vizinhos, para o funcionário que trabalha com você, para a moça que vai fazer o trabalho de diarista na sua casa, e que, infelizmente, muitas diaristas entram e saem da casa de evangélicos sem nunca ouvir o Evangelho por meio deles. Talvez seja o seu funcionário da sua empresa, ou seja o seu empregador, o seu patrão, os colegas de trabalho, ou talvez um estranho que você encontra e que senta exatamente no banco do ônibus que você está viajando, ou do avião que você pegou para uma viagem. Ou você acha que o sentar ao seu lado foi obra do acaso. E aquela pessoa foi colocada ali por qualquer coisa menos por Deus. Pense nisso. O Evangelho pode transformar as pessoas em todas as culturas, em todas as raças, ou línguas, tribos, e as camadas de todas as sociedades. Pode salvar desde o político mais corrupto ao trabalhador mais humilde. Pode salvar o mecânico que trabalha para consertar o seu carro, ou o jogador de futebol que acha que é a melhor pessoa do mundo. Não há limitações geográficas, não há limitações linguísticas, não há limitações culturais. É por isso que Paulo estava ansioso para falar do Evangelho entre os que estavam em Roma. Ele sabia que o Evangelho faria o seu trabalho. Não dependia da eloquência, não dependia da sabedoria, não dependia da inteligência de Paulo. Ele só precisava contar a história da redenção por meio de Cristo e o Evangelho finalmente funcionaria. Paulo não tinha nenhuma dúvida da eficiência do Evangelho, e isso pertence a nós também, irmãos. Nunca duvide do poder do Evangelho. A ansiedade e a disposição de Paulo em proclamar o Evangelho surgiu dos efeitos do Evangelho em sua própria vida, bem como do sentido do chamado de Deus. Vocês lembram? Logo depois de Paulo ser convertido, ele começou a se envolver em discussões sobre o Evangelho em Damasco. Tão convincentes eram os seus argumentos, embora fosse um jovem crente, que os líderes judeus tentaram matá-lo. A ânsia nunca diminuiu, ele passou anos na Arábia, retornou para Tarso. Lá em Tarso, Barnabé foi lá, procurou, depois de ver a obra de Deus em Antioquia, e levou ele consigo. Paulo se juntou a Barnabé, onde ensinaram o Evangelho para a igreja de Antioquia e para aquela comunidade.
E enquanto eles estavam lá, Deus levantou uma forte igreja evangélica que se tornou ponto de partida para o movimento missionário. Atos 13 conta isso. E de repente o Espírito Santo chama Paulo e Barnabé de Antioquia para levar o evangelho para a região da Galácia, onde hoje é a atual Turquia, e finalmente para a Europa. Atos 13 a 20 conta essa história. Eles encontraram pessoas de uma ampla gama de idiomas, de religiões, de culturas, e em cada caso, seja com os liconianos mais primitivos da Ásia Menor, ou com os sofisticados estoicos e epicureus de Atenas, eles pregaram o mesmo evangelho, e eles viram o evangelho operando e salvando pessoas em todos esses lugares. É para isso que devemos olhar, meus irmãos, ver o evangelho como nosso trabalho. Mas você diz, eu estou ocupado com o trabalho da escola, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família. Sim, claro, você tem. Mas o evangelho pode ser o foco mesmo no meio das suas responsabilidades normais. Considere que a maneira como você faz seu trabalho escolar, seu trabalho em casa, na família, confere credibilidade ao poder do evangelho. Sua vida aponta para Cristo, meu irmão. Sua vida aparece em suas atitudes, em tudo que você faz, e você aproveita as oportunidades para compartilhar o evangelho com as pessoas. Procure oportunidades para dar razão da sua esperança, como diz Pedro na primeira carta. Seja sensível àqueles que estão perto de você e como você pode ser usado pelo Senhor para apontá-los a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as pessoas que você conhecer terão perguntas e respostas para as questões da vida. Todas. Porque sofrem, o que acontece depois que a gente morre, como eu posso resolver o meu problema de ansiedade, como eu posso fugir da tristeza. A pergunta é se você estará dando as respostas certas para essas pessoas. Se você será o canal do evangelho que salva essas pessoas. Se você vai apontá-las a Cristo como o único que pode libertá-las do pecado e de suas consequências. Mas talvez alguém pode questionar oferecendo desculpas de que ele simplesmente não tem treinamento suficiente para se qualificar para ser uma testemunha do Evangelho. Ah, pastor, eu não sei pregar o Evangelho. Eu preciso de um treinamento para isso. Hoje em dia tudo tem que ter treinamento. Mas deixa eu citar a vocês as palavras do pastor Phil Newton, pastor de uma igreja batista reformada nos Estados Unidos. Ele diz assim: no entanto, a grande qualificação é a nova vida em Cristo. Se você veio para a fé em Cristo, então você certamente entende algo do Evangelho. A menos que sua mente compreenda algo do problema do pecado e da obra eficaz de Cristo na cruz, então você não tem uma verdade suficiente para crer. Então, a pergunta é, em que você creu quando se tornou um cristão? Se não é a verdade de que você é pecador e de que Cristo morreu para salvar. Ele diz, então, como cristão, você sabe quem é Cristo e entende o que ele fez por meio da sua morte expiatória e da sua ressurreição vivificante. E aí, então, ele diz, fale sobre isso, espalhe isso por aí, seja um estudante do Evangelho, porque a sua nova ocupação como cristão é o Evangelho. Dr. Phil Newton. Então, não há desculpas. Ou você realmente entendeu o Evangelho e foi salvo pelo Evangelho, ou a sua falta de entendimento é algo que você precisa avaliar o coração. Porque a pergunta é em que você creu então? Eu criei na mensagem de que eu sou um pecador que mereço o inferno e que Cristo morreu por mim. Então isso é o evangelho que você tem que pregar. E isso é todo o evangelho. Paulo diz, eu estou ansioso para pregar para vocês. Paulo considerava-se devedor dos gregos, dos bárbaros, dos sábios, dos insensatos, de modo que com prontidão desejava pregar o evangelho a vós que também estão em Roma. Considere as duas palavras-chave aqui, pregar e evangelho. Pregar o evangelho é, na verdade, uma única palavra no grego. Significa espalhar as boas novas, proclamar as boas novas. Ele chama a atenção para a precisão e clareza em transmitir as boas notícias. Pregar é apropriado, pois implica em proclamação de um corpo particular de verdade, com o objetivo de aplicá-lo a determinados ouvintes. No entanto, podemos também ser acompanhados por essa palavra pregar. Agora, pregar significa anunciar.
E aqui pregar não é a pregação oficial dos púlpitos, ainda que elas estejam aqui. Não creio que ela deva se limitar ao que pensamos ser mais formalmente feito por alguém chamado por Deus para pregar. Não. Isso inclui, mas é mais amplo. Envolve a disseminação do Evangelho, a transmissão do Evangelho. É o que Pedro se referiu como proclamar as excelências daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz em Atos que quando a igreja foi perseguida, os crentes fugiram de Jerusalém. E eles, à medida em que iam anunciando o Evangelho por onde iam. Por que eles estavam sendo perseguidos? Pelo Evangelho. E o que eles faziam à medida em que fugiam da perseguição? Pregavam o Evangelho. Essa é a ideia. Uma coisa que precisamos ver é que Paulo queria pregar o Evangelho em Roma. Ele queria pregar o Evangelho aos incrédulos em Roma. A maioria caía nessa categoria, mas ele também queria pregar o Evangelho aos crentes. É o que ele fez através dessa epístola. Ele proclama o Evangelho à igreja, àqueles que já são salvos. E por que isso é necessário? Porque nós devemos viver o Evangelho todos os dias. Nós devemos aplicá-lo a todas as áreas da vida. Então, como proclamadores do Evangelho, você tem algo para todos, seja para crente ou para incrédulos. Todos devem ouvir o Evangelho sempre. A segunda palavra é Evangelho. Somos muito precisos no que entendemos por essa palavra. Evangelho, meus queridos, centra-se na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou o Filho do homem. Aponta para a sua obediência à lei, cumprindo toda a justiça em nosso lugar. Refere-se ao ato de substituição que ocorreu na cruz, quando Jesus assumiu o nosso pecado e levou a ira de Deus sobre nós, satisfazendo a eterna justiça de Deus. Aponta para a sepultura, onde Jesus jazia morto por 3 dias, e depois para a ressurreição, onde sua poderosa morte foi divinamente ratificada, quando ele ressuscitou dos mortos poderoso. E agora ele pede que os pecadores se afastem do pecado e confiem apenas nele. No Evangelho, há vida para aqueles que estão mortos em ofensas e pecados, e isso é Evangelho. Qualquer mensagem que tire todas essas coisas não é Evangelho, não deve ser pregado. Nada de prosperidade ou coisa desse tipo. Você deve pregar o Evangelho. Você deve disseminá-lo e espalhá-lo para todas as pessoas, sem exceção. Você faz isso, irmão? Quantas pessoas já ouviram o Evangelho através de você? Quantas pessoas já chegaram ao entendimento da verdade de Cristo através da sua vida? Pessoas não cristãs passam e entram, saem, vêm e vai da sua vida sem nunca ouvir o Evangelho de você. Quando as oportunidades se abrem, você está pronto para compartilhar a graça de Deus a essas pessoas? Deus quer que você seja um proclamador do Evangelho. Você deve ter o mesmo senso de dívida. O mesmo senso de dívida. Eu creio na eleição eterna de Deus. E eu creio que todos vocês aqui creem nisso também. Cremos que Deus já tem os seus eleitos e todos eles serão salvos e nenhum deles se perderá. Mas creio também que é responsabilidade de todos os crentes pregar o Evangelho aos perdidos. E que aquilo que Paulo diz em Romanos 10 é verdade. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você tem que pregar. Você não pode achar que isso é apenas a responsabilidade dos pregadores oficiais. É sua também. Esses são os relacionamentos do Evangelho. Nós somos devedores do Evangelho. Pense na graça que foi mostrada a você. Pense naqueles que estão agora separados de Deus por causa dos seus pecados, como você estava. Somente o Evangelho vai salvar essas pessoas.
Somente o Evangelho vai levá-las do desespero do pecado e da perdição para um relacionamento com Deus vivo. E você conhece o Evangelho. E Deus tem colocado essas pessoas perto de você. Pregue, anuncie, proclame. Tenha os mesmos anseios de Paulo. Eu tenho uma dívida com essas pessoas. Por isso estou ansioso para falar para elas. Que Deus nos ajude em graça. Vamos orar. Senhor, em nome de teu Filho, e para o louvor da tua gloriosa graça, em nome de Jesus, oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor desperte em nosso coração aquela alegria da salvação que preenche nossos corações de intenso louvor e júbilo e de um desejo constante e intenso de pregar o Evangelho às pessoas. Que tenhamos o mesmo anseio que Paulo, de estar com os romanos e ali pregar o Evangelho a eles. Que também desejemos compartilhar entre nós o Evangelho, bem como compartilhar aos que não creem, para ver pessoas salvas pelo teu Evangelho, pelo poder do Senhor. Perdoa pela nossa negligência e pecado. E não nos permita, ó Deus, ter um coração que limita o poder do teu Evangelho e que não se interesse em ver o Evangelho espalhado em todas as nações e entre todas as pessoas. Perdoa-nos em nome de Jesus e ajuda-nos com a tua graça, é o que te pedimos. Amém. Vamos então participar da mesa do Senhor, meus irmãos. Vamos celebrar com alegria a morte